Voltamos com o programa Mais Saúde e Beleza. Hoje estamos com o personal trainer Ricardo Santana. Ele vai nos falar sobre os benefícios da musculação para a qualidade de vida. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Ricardo, uma forma de conter os danos que o tempo associado ao sedentarismo provoca no nosso organismo é praticar a musculação. Não existe mais público-alvo para a musculação? Adolescentes e idosos podem estar praticando? Sim, não há mais um público-alvo. Antigamente se tinha uma noção muito limitada da musculação, que era direcionada só a pessoas que tinham uma certa aptidão física, acredita. Só que hoje já se encara a musculação da forma mais certa, que é um meio de você conseguir essa aptidão física, seja lá para o que for, nem que seja só para o seu dia a dia ou para uma ambição física, atlética maior. Ricardo, uma pessoa de 60 anos, por exemplo, Certo. ela que nunca praticou atividade física, ela pode começar a fazer musculação? E outra coisa, é recomendável que ela procure um médico antes? Sim, para as duas perguntas. É recomendável não só para uma pessoa de 60 anos, mas qualquer pessoa que queira praticar uma atividade física, e em específico a musculação, que procure um médico para que possa fazer uma avaliação do seu estado de saúde inicial. Até para que essa pessoa, quando for procurar uma academia, um profissional capacitado, ela chegue para esse profissional com um quadro já específico em cima do qual ele vai trabalhar. Ele tem que saber quem é essa pessoa que está chegando a ele. Com 60 anos de idade, e se ela nunca praticou atividade física, com certeza não há como começar um trabalho decente sem uma opinião, um aval médico primeiro. Com certeza. Ricardo, problemas de postura, a musculação pode estar corrigindo? Pode sim. Normalmente o que se faz é uma abordagem com RPG, com fisioterapia, caso esse problema postural já seja um pouco mais sério, porque, em via de regra, todo problema postural vem de uma má postura, claro, no próprio trabalho, no dia a dia, e isso sempre é decorrente. Um problema postural é uma deformidade óssea, já que a pessoa tem na sua postura, no seu posicionamento, em virtude de ou um encurtamento ou uma fraqueza muscular. Os músculos foram feitos para segurar seu corpo junto com o esqueleto e fazer com que ele se movimente e se posicione de uma forma equilibrada. Se esse equilíbrio não está acontecendo, quase sempre é por uma fraqueza ou um encurtamento muscular. E a musculação, você tem como corrigir essa descompensação muscular, um músculo mais forte que o outro. Acontece até mesmo com atletas que têm algumas deformidades em virtude de que a modalidade que ele treina exige mais uma valência física ou mais um tipo de membro do corpo do que os outros. E acaba se esquecendo. Então tem como compensar uma má postura com certeza na musculação. Então, as pessoas geralmente acham que fazer musculação, né, é inchar os músculos, é ficar forte. E tem essa coisa de, eu vou correr, eu vou caminhar e assim eu vou conseguir perder peso. Como a musculação pode contribuir para a obesidade, por exemplo? Olha, a musculação, na verdade, é o maior fator de emagrecimento. Não só de perda de peso. Emagrecimento e perda de peso são coisas diferentes no conceito mesmo próprio da coisa. Quando você pratica musculação, você está se tornando magro porque o ganho de massa muscular faz com que aumente a sua demanda de energia. E a energia puramente que o corpo mais utiliza é a gordura armazenada. Então isso é emagrecer. Mas só que, logicamente, quando você ganha músculo, você ganha peso. Então, você estar leve e pesado é diferente de estar gordo ou magro. Então, são conceitos que têm uma confusão nessa definição de termos e a pessoa acha que a musculação não vai emagrecer porque ela não fica tão leve, porque não perde tanto peso, mas ela perde um peso inútil, digamos, que era energia armazenada na forma de gordura, energia sem uso. Aí, me perguntam, mas como que a musculação te faz perder gordura? Não é a caminhada? Sim, uma comparação bem simples. Carro, nosso corpo é como uma máquina e a gordura é o combustível armazenado. Só que o nosso motor que consome esse combustível é a massa muscular. Então, se você tem um motor mais potente,
você consome mais, andando a mesma distância na mesma velocidade. Então, uma pessoa que faz musculação e faz o seu aeróbico depois, faz uma esteira, não vai nem precisar se matar tanto, ficar tanto tempo na parte aeróbica, porque ela já está desenvolvendo um mecanismo de consumir mais fazendo o mesmo esforço. Ou seja, a pessoa, quanto mais músculo ela tem, mais ela está gastando calorias. Exatamente. E não a frase está muito boa. Eu só acrescentaria que a pessoa tendo mais músculos em comparação à sua massa gorda. Você não precisa ter na mente aquela ideia das fotos de revista de atletas de corpo perfeito, de definição muscular assim, chega a ser até agressiva para a maioria das pessoas que não estão habituadas, acham até feio. Não precisa esse extremo. Você precisa desenvolver músculos, você precisa condicionar os músculos, fortalecer. A partir do momento que isso vira um hábito, o corpo mantém. E para manter isso, ele precisa de uma demanda de energia maior. Voltando lá, por exemplo, do carro, se você deixa um carrinho 1.0 só ligado e um 2.0 só ligado também, a gasolina do 2.0 acaba mais rápido. Simplesmente porque o motor dele exige mais. Só que um motor também que não sofre tanto para percorrer uma certa distância numa velocidade mais forçada. Tem essa vantagem, que se aplica ao corpo humano também. Um corpo mais condicionado, você sobe um lance de escadas sem sofrer tanto. Seu corpo já não é mais um fardo. Então tem toda uma gama de benefícios que não se resume apenas a ficar mais bonitinho, mais fortinho, ou mais saradinho, mais firme de corpo. E Ricardo, qual é o ideal? Praticar o aeróbio antes ou após a musculação? Essa é uma questão que sempre teve muita controvérsia, mas geralmente a gente vê em academias a pessoa aquecendo antes e já emenda o aeróbico. E depois vai para a musculação já meio acabado e não consegue fazer o treino de musculação render. Já foi comprovado cientificamente que o mais útil, o mais eficaz é você fazer fazer a musculação primeiro e depois fazer o aeróbico. Já por essa questão que eu falei na outra pergunta. Você primeiro desenvolve, você primeiro prepara e depois bota na estrada para rodar. Então primeiro você fortalece a musculatura para depois botar para fazer o aeróbico. Até por uma questão de via energética. O corpo primeiro satura a glicose para depois começar a queimar gordura. Só que nesse período que você faz ali a esteira antes da musculação, esse mecanismo não é assim automático, não é uma matemática que acontece. Você vai perder muita glicose até começar a queimar gordura e está perdendo glicose na esteira, que é um combustível extremamente direcionado para exercício de força. Então acaba desperdiçando energia. E algumas pessoas que querem emagrecer, elas ficam 2, 3 horas na academia. Isso não é o correto, né? Acaba liberando cortisol e faz um efeito reverso. Exatamente, exatamente. O corpo tem mecanismos de te avisar que já está excedendo o teu tempo. Então o cortisol é um hormôniozinho que o corpo libera para simplesmente te frear. Você começa a ter fadiga, começa a ter uma dorzinha muscular ou outra. É esse cupim que vai começando a corroer com a musculatura, te avisando. Está na hora de você parar. Você está a tempo demais, você está forçando demais. É uma autodefesa. E depois o corpo libera as endorfinas e já começa a fazer a compensação disso. A gente nunca dá ouvido para ele, que acha que mais é mais. Não, na verdade, em termos de atividade física, menos é mais. Se você fica 2, 3 horas, você está socializando. Você já está começando a transformar a sua academia num point, numa roda de amigos. Você está indo lá para treinar, para atingir uma meta, e às vezes desvirtua um pouco isso porque fica de conversa. A academia cheia demais não é desculpa. Você vai lá no seu colega, vamos revezar, que tem um intervalinho. Sim. É uma questão, você já está socializando assim. Você não precisa ficar sabendo da vida e da infância da pessoa dentro da academia. Você está indo ali para outro objetivo. Aí depois vai causar uma frustração. Porque eu fico tanto tempo dentro da academia e não estou vendo resultado. Assim, as pessoas, por exemplo, que querem ganhar massa muscular, elas acabam a musculação, vão fazer o aeróbio. Deve-se fazer no máximo 30 minutos de aeróbio. É o que a gente normalmente recomenda, não chega a ser uma regra. Mas até para não haver um desgaste físico tão grande, porque geralmente quem está treinando para ganho de massa faz um treino puxado.
já está meio detonado do treino. Você ainda vai fazer mais meia hora de aeróbio. Já está naquela pilha, não vai fazer um aeróbio de caminhadinha a 5 por hora na esteira. Você vai puxar, e está puxando além da conta às vezes. Uma pessoa que fez um treino de perna muito forte, é um treino extremamente desgastante. Ainda vai para a bicicleta ou para a esteira na sequência, acaba pecando pelo excesso. Na melhor intenção, ele vai pecar pelo excesso. Em relação à perda da massa muscular. Exatamente. Depois, após 30 minutos de aeróbio, começa a catabolizar. Então, a pessoa vai estar perdendo massa muscular. Exatamente. Porque o corpo, como ele já detonou as vias energéticas principais, a glicose, ainda não está mobilizando gordura com eficiência, ele acaba consumindo os próprios aminoácidos da massa muscular como uma via alternativa de energia. Então começa a trabalhar contra, e ele não percebe isso. Ele vai perceber isso na sequência desse hábito errôneo, que ele vai ver que não está ganhando massa, e mesmo com a sequência, com a frequência que ele tem, ele acaba vendo que está regredindo o condicionamento dele. Então, vamos falar de uma doença que gera muitas dúvidas entre as pessoas. A osteoporose. Onde a musculação pode ajudar nessa doença? É recomendável que todo paciente já diagnosticado e que o geriatra, ortopedista, tenha liberado para fazer atividade física, que ela procure. São 3 coisas essenciais, é um tripé. É o suplemento de cálcio e vitamina D, banho de sol e atividade física com impacto moderado e tração. Esse impacto moderado vai depender do grau da sua osteoporose. Mas dificilmente não se recomenda a musculação, porque o impacto é extremamente controlado. Você tem como moderar a carga, tem como condicionar, modificar a postura de acordo com cada caso específico. E não tem como fixar cálcio nos ossos se não tiver a tração do músculo e o tendão puxando. Essa ligação que tem do tendão em cima do osso, essa tração constante, esse impactozinho, é que gera para o nosso sistema nervoso central a necessidade de fixar o cálcio. Ricardo, Então, as academias hoje estão preparadas para receber essas pessoas que têm essa doença? Sim, sim. Toda academia que tem um registro no CREF, com professores credenciados pelo Conselho Regional de Educação Física, todas elas têm condições, porque hoje em dia, como a gente falou no começo, o foco da musculação já não é, na verdade nunca foi, mas quem procurava tinha esse foco. Agora já está mais amplo, já se percebeu que tem uma abrangência muito grande, desde a preparação física de atletas, como mudança de composição corporal, ou amenizar uma doença crônica como a osteoporose, amenizar os sintomas, até regredir sintomas. Tem gente que tem uma osteoporose incompatível com a idade, que é normal ter essa perda de massa óssea, mas tem pessoas que têm isso acelerado demais em virtude do sedentarismo, como a Amélie falou, em virtude de vários maus hábitos, má alimentação, principalmente também. Então, tudo isso tem como regredir, porque você não vai entrar numa academia para fazer musculação e continuar se alimentando de forma errônea. Não vai funcionar. Então, uma coisa vai levando a outra. Em relação a diabetes e hipertensão arterial, a musculação pode estar ajudando? Sim. Às vezes parece que a gente está falando aqui que musculação é o remédio para todos os males, né? Sim. Mas, assim, é uma atividade física que hoje é muito acessível a todos. É muito prático fazer musculação, você está num ambiente indoor, a grande maioria das salas hoje é muito bem equipada, todas climatizadas. Então já é um fator que te motiva aí. Até as praças hoje em dia têm os aparelhos, eles estão colocando os aparelhos. A pessoa tem uma mínima noção, ou que já teve uma experiência com um professor, que vai fazer assim, tem essa alternativa. Hoje não dá para ir na academia, mas tem a pracinha perto de casa. Exatamente. Vou lá. Mas especificamente no caso da hipertensão e do diabetes mellitus, a atividade física, falando do diabetes primeiro, ela é essencial para o controle da tua taxa de glicemia. Já tive alunos que faziam a medição de glicemia pré e pós-treino, com a fitinha de HGT lá, e faziam a medição e dava um controle absurdo. O quadro hiperglicêmico cai porque o teu corpo mobiliza. Claro. A maioria é insulino dependente e alguns desenvolvem até uma certa resistência à insulina.
Aí procuram um nutricionista, um nutrólogo, ver uma recomendação com uma suplementaçãozinha de cromo, que ele ajuda, é um mineral essencial para metabolizar a glicose, só que ele precisa de algo, um exercício de força moderada, porque o diabético também tem umas peculiaridades no exercício de força. E pronto, já começa a controlar. A natação, por exemplo, é excelente para quem tem diabetes, porque é um gasto calórico muito grande, é uma atividade relaxante e, inclusive, para quem tem a hipertensão arterial, a natação é excelente também. E a musculação também, porque o corpo, a variação que ele tem de quadros de picos de pressão, dá uma amenizada porque a tua vasodilatação periférica aumenta. O corpo é um mecanismo automático, o corpo começa a bombear mais sangue para as extremidades, para a musculatura, e esse bombeamento automaticamente começa a aumentar o calibre das tuas veias e aumenta a capilarização. Aquelas mini veias, aquelas veiazinhas bem miudinhas que vão irrigando toda a musculatura, tu não vê por fora, é por dentro, é um mecanismo interno, e tudo isso ajuda a diminuir uma coisa que é chamada RVP, resistência vascular periférica. É um fator de agravamento da hipertensão. Então você já não tem mais esse fator, fica mais fácil o coração bombear o sangue para as extremidades e isso começa a baixar. Claro que se a pessoa já tem uma dependência, já tem que tomar o remédio, ela não vai parar de tomar o remédio. Mas esses sintomas mais graves, essa agonia que a pessoa tem com o quadro de hipertensão, já normaliza. Então, agora uma pergunta bem interessante. É verdade que a musculação ela pode reduzir o risco de alguns tipos de câncer? Essa acho que é a questão mais controversa. É onde eu falo, aí eu já falo para todas as pessoas, não só musculação. E assim, o câncer já é uma coisa mais grave, mais séria. Só que uma das coisas que é um fator agravante e que toda pessoa que está inserida no mercado de trabalho, na vida normal moderna, produção de radicais livres. São grandes vilões do nosso corpo para todo tipo de doença crônico-degenerativa e para todos os tipos de câncer. A atividade física que você faz, orientada, que já está inserida na tua rotina diária, ela é fundamental para reduzir a produção dos radicais livres. Então, nesse ponto, com certeza ajuda. Agora seria falar assim, ser um exagero dizer que previne. Mas ajuda muito nesse fator de risco que é agravante máximo de qualquer doença crônico-degenerativa e de todos os tipos de câncer, que é a produção de radicais livres. Com certeza, uma atividade física regular, uma boa alimentação, reduz absurdamente esse fator de risco dos radicais livres. Com certeza. Em relação ao estresse e ao humor, a musculação pode ajudar? Aí com certeza. Com certeza, porque uma coisa que é combatente direta do fator de estresse, que também é uma produção absurda de radicais livres, é a produção assim fora de série de endorfinas, de substâncias que te dão sensação de relaxamento e de bem-estar pós-musculação, que a gente libera para combater aquele cortisol danadinho que está mandando você parar. Para aí que você já está exagerando, você está abusando de mim. Então o cortisol te dá essa mensagem subliminar e em resposta o cérebro começa a te premiar que você parou, você obedeceu e começa a liberar as endorfinas. Então isso frequentemente você vai observar que pessoas que já têm o hábito da musculação, já que estamos falando especificamente de musculação, essa pessoa por qualquer motivo ela fica uma semana sem ir na academia, no final de semana ela está já não fala comigo que eu estou de mau humor. Eu preciso malhar, eu preciso treinar. Senão eu vou morder o calcanhar de alguém. Eu tenho alunos lá que eles voltam, assim, saem para viajar. E às vezes vão viajar não a trabalho. Eles vão viajar por lazer. E não voltam com aquele humor todo, porque sentiram falta aquele relaxamento que eles tiveram foi mais mental do que físico. E aquele relax da pós-musculação, aquela noite bem dormida, ele só tem quando faz atividade física. Então, para o estresse, para o mau humor, dificilmente você vai ver alguém que tem a atividade física como hábito mal-humorado. Mesmo no trânsito. Você já consegue ver até essa melhora de paciência
nesse nosso trânsito maravilhoso que a gente tem aqui. Existe alguma contraindicação para musculação? Olha, a gente costuma falar que a musculação é para todos, mas alguns não são para musculação, algumas pessoas não, a princípio. Então, volta lá para aquela anamnese inicial que você vai procurar um médico, uma pessoa que vai te fazer uma avaliação, às vezes até o próprio professor, mas o certo seria a pessoa chegar na academia já com essa prévia consulta médica, onde vai dizer se, fulano de tal tem um desvio postural, uma escoliose mais pronunciada, tem uma lesão antiga, uma fratura. Chega com isso para o teu professor e ele vai te dizer se você realmente é um aluno que pode praticar musculação ou não. O percentual é mínimo de gente que não é. Eu já tive alunos com paralisia, paralisia, inclusive paralisia cerebral, pós-coma, já tive pós-acidente, politraumatismo, obesidade mórbida, anorexia, todo tipo. Então não tem assim uma contraindicação que te proíba de fazer, a não ser que seja uma coisa realmente muito séria, muito limitante. Assim, uma degeneração óssea muito, muito, muito forte de coluna, por exemplo, uma hérnia muito forte, mas ainda assim também já tive alunos com 18 pinos de platina, de titânio na coluna e faziam musculação normalmente. Tudo é adaptável. É aquela velha história, a musculação a gente associa com brutamontes levantando uma tonelada, berrando e jogando peso. Você vai ver senhorinhas fazendo musculação felizes da vida, você vai ver senhores fazendo musculação e se sentindo de novo com 40 anos. Eu tenho um cliente com 82 anos. E é assim, ele tem bem mais cabelo que eu, então a musculação está ajudando ele nisso também. Brincadeira, mas é um exemplo. Ele entra, sai de bom humor, não se atrapalha com nada, totalmente independente. E ele fala, semana que eu não venho, parece até que o lance de escada do meu prédio tem 20 degraus a mais. Ele não usa elevador, ele só vai de escada, mora no 3º andar, totalmente. Então, essa contraindicação, que eu diria, para resumir, a contraindicação para a musculação é você ir sem ter uma avaliação prévia. Aí eu não indico. E daí você está sendo aventureiro, não está sendo responsável. Aí sim. Ricardo, saúde e estética podem caminhar juntas? Não tem como caminhar separado. Não tem como. Porque a estética vai muito além do cosmético, né? Muito além da roupa. É o bem-estar físico. Então, uma pessoa que está transparecendo, emitindo saúde, um bem-estar, até o olhar, a atitude, a postura, está transmitindo que essa pessoa, pela saúde dela, ela é esteticamente aceitável. Então, não fica, é difícil a gente, porque são noções diferentes. A noção de saúde para nós três pode ser diferente. Tem pessoas que acham que saúde é só ausência de sintoma. Se a pessoa não está manifestando nada, está com saúde. E às vezes não. Então, é um conjunto de coisas que levam a pessoa a ter uma aparência boa. Isso já é esteticamente, na minha opinião particular, esteticamente isso já é um efeito positivo da musculação, da atividade física, onde a saúde está sim levando a uma estética aceitável e mais, vamos dizer, perfeita. Não é a palavra certa, mas vamos deixar assim. Ricardo, para finalizar o nosso programa, quais as suas recomendações para quem busca uma melhor qualidade de vida? Primeiro de tudo, faça uma atividade física que te agrada. Eu gosto muito de musculação, gosto muito de luta, então já seriam as duas opções que eu procuraria se eu fosse começar hoje. Musculação, luta, alguma coisa que me agradasse. Segunda, procure um profissional capacitado para te orientar. Não faça aventuras. Você não vai entregar a sua boca para um cara que diz que é dentista e não tem um diploma, não tem nada que te comprove que ele é. Você não vai num ortopedista, por exemplo, você não vai num quiroprático, você não vai em nenhum lugar entregar o seu corpo, a sua saúde para alguém. Por que com a atividade física você vai ter esse desleixo? Não faça isso. Procure um profissional em um ambiente que te transmita segurança. Terceiro, incorpore na sua rotina. É impossível, a gente consegue hoje em dia ficar horas teclando virtualmente, a gente tem uma vida virtual que consegue encaixar dentro da vida normal
e não consegue encaixar 3 vezes por semana, 1 hora por dia de atividade física. Isso para mim não cola. Você consegue sim, e não faça com que isso seja uma atividade paralela. Não pode. Tem que ser parte da tua rotina. Se você incorporar como parte da sua rotina, você não vai ter aquele peso de hoje eu vou malhar. Que saco, podia estar fazendo tal e tal coisa. Não, hoje eu vou. Já reservei, já saí de manhã com as coisas prontas para isso. Assim como se você tem um futebolzinho com os amigos, você tem um churrasquinho para ir, você já vai preparado. Por que não isso para atividade física, que é um negócio que a médio e longo prazo só vai te fazer bem. Entendeu? E em quarto, informação é poder, mas assim, a internet hoje, a mídia, assim, você acessa qualquer coisa, você fica sabendo de tudo, tem sites e uma enormidade de fontes de informação te prometendo dietas milagrosas, suplementos milagrosos, treinos milagrosos. Não existe milagre. Existe um comprometimento seu com uma coerência de atitudes e uma aquisição de hábitos. Então, sempre que alguém te vier com uma proposta de que tem uma coisa aqui para você usar, que é milagrosa, tem um método aqui que é milagroso, suspeite, procure uma segunda, uma terceira opinião, também de pessoas que têm uma coerência. Okay. Então, estamos chegando no final do nosso programa. Queria agradecer ao Ricardo pela presença, muito bom, adoramos o papo, foi muito bom mesmo. Obrigada pela presença, Ricardo. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Para fechar o programa de hoje, confira o nosso quadro Dicas do Pediatra, com o assunto Alimentação na Infância. Falando sobre saúde, nada mais importante do que falar sobre a alimentação, principalmente nos primeiros anos de vida. Uma alimentação saudável na infância, ela vai favorecer um desenvolvimento físico e neurológico mais saudável nessas crianças. A alimentação, quando falamos em alimentação saudável, ela começa desde o ventre da mãe, durante a gestação, principalmente com a alimentação feita pela mãe, e ela se segue tanto com o aleitamento materno durante os primeiros 6 meses de vida, com o segmento desse aleitamento materno durante os primeiros 2 anos de vida, e a partir daí com a introdução dos alimentos saudáveis. A introdução desses alimentos, ela deve ser feita a partir dos 6 meses de vida, incluindo vegetais, legumes, frutas e outros alimentos tão importantes na alimentação da criança. A alimentação da criança, ela deve ser diversificada e equilibrada. Horários, rotinas são sim importantes na rotina dessa criança, e é importante também salientar o hábito de vida dos pais. A criança, ela tende sempre a seguir a alimentação e a rotina dos pais. De nada adianta os mesmos oferecerem saladas, oferecerem alimentos nutritivos, se os mesmos não o fazem. Não se esqueça, uma alimentação saudável na infância é sim sinônimo de um adulto saudável.